louvando e cultuando o nome do nosso Senhor. Vamos colocar em pé, teremos uma palavra de oração e na sequência estaremos cantando um cântico. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem sustentado e tem nos abençoado, Pai. Te louvamos, ó Senhor, pela vida que o Senhor tem dado a nós. Te louvamos também, Senhor Jesus, pelo sustento que a cada dia o Senhor tem colocado em nosso lar. Te louvamos, ó Deus, pela saúde que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Deus. E também nós queremos Te agradecer, porque podemos nos reunir em liberdade para cultuar o Teu santo nome. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor venha estar abençoando o decorrer deste culto, que tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai, seja para glorificar o Teu nome, seja para honrar a Tua palavra, seja para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós também queremos Te pedir uma bênção pelos irmãos que estão em suas casas nos assistindo, que eles possam ser acolhidos também pelo Senhor, que eles possam ser abençoados pelo Senhor e que eles juntamente conosco possamos estar entoando louvores ao Teu nome e daqui a pouco, Pai, possamos estar ouvindo a Sua palavra, os Seus ensinamentos, aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós, através da vida do nosso pastor, ó Pai. Cuida, Senhor Jesus, de tudo que nós viermos a fazer neste culto, para honrar e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus que nós Te pedimos. Amém. Vamos cantar o louvor, irmãos? Em espírito e em verdade Te adoramos.
Salmos de número 3, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, e não há em Deus salvação para eles. Porém tu, Senhor, é o meu escudo e a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele em seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim e de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos de todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Nós estaremos cantando um hino muito conhecido da igreja, e nós estaremos exaltando ao Senhor com este hino. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, mas amar-me com amor, e contigo sempre eu desejo estar, ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor, a semente agora eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro tal, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Que delícia e gozo eu irei fluir, quando junto a ti me achar, e com grato amor e singela fé, meu Jesus sempre adorar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Pastor? A igreja pode assentar-se. Graça e paz. Não sei o que aconteceu, a gente providenciou a letra lá, acho que eu não acertei editar a letra e acabei deletando em vez de salvar. Mas estava feita a letra do hino aqui, alguma coisa eu fiz errado lá que eu fui socorrer e eu atrapalhei, né? Mas a gente vai acertando as coisas aí, né? Bom, tudo bem. Nós temos alguns avisos, algumas informações desta semana para que a gente possa... põe um PowerPoint aí para mim, fazendo favor. Achou aí? Deu? Foi. Também deu errado ali o PowerPoint dos nossos avisos. Muito bem, mas vamos tentar lembrar os avisos que eu tenho ali anotado, porque eles são preparados com antecedência, né? Bom, nessa quarta-feira nós não teremos... Opa, veio? Opa, convocação.
reunião do conselho. Nessa quarta-feira nós não teremos aquele culto nas casas. Então, nós vamos, no lugar disso, nós vamos ter a reunião do conselho, convocação do conselho. Então, dia 21, às 20 horas. Não vai ter ensaio coral nesse dia, não, né? É terça, né? Acho que semana passada aqui inverteu por causa do feriado, né? Então, tá bom. Vamos para diante. Homens com Fé e Café, né? Terça-feira, 7 da manhã. Nós, essa semana, fizemos na quarta. Tivemos um grupo de irmãos orando, intercedendo. Vamos fazer. Agora, terça, voltamos para terça, nesta 7 horas da manhã, né? Aí você diz assim: eu tenho que levar filho na escola. Então, leva e depois vem a hora. Mesmo que chegue 15 minutos atrasado, não tem problema. A gente sai 8 horas, porque a maioria vai trabalhar nesse horário e vamos ter um tempo de edificação. Corpo, alma e espírito, esse é o tema do nosso encontro, do encontro das mulheres, Mulher com Propósito, no dia 24 de fevereiro, próximo sábado, às 16 horas. E vocês já viram que é conhecida a preletora, né? É a filha da Cíntia, é a Bruna Lemos, que é prata da casa, e ela é psiquiatra, e ela vai trazer uma palavra sobre corpo, alma e espírito. Então, as mulheres estão convidadas e convocadas para este trabalho, que será esse bate-papo aqui na igreja, às 16 horas, aí com a nossa irmã, doutora Bruna. E nossa escola bíblica dominical está indo, né? Pena que nós estamos sentindo falta das crianças menores, né? Eu percebi que a professora se prepara, tem material, e as famílias não estão trazendo as crianças menores para a EBD. Eu acredito que não tem vindo, né? E se alguém quiser entrar para a classe Nova Vida, que é a classe de preparação para membros, batismo, profissão de fé, pode vir domingo e tem a classe Nova Vida, mesmo que já tenha tido 2 ou 3 lições, mas nós temos vídeo disponível, nós temos material disponível, e o Edinho que está dando aula nessa sala, e nós vamos poder, então, atualizar o pessoal que deseja entrar nessa sala, mesmo que você seja membro da igreja, mas quer conhecer um pouco mais as doutrinas elementares da igreja, básicas da igreja. Essa classe é muito importante e tem um conteúdo muito voltado para isso, para esse crescimento espiritual, amadurecimento nas doutrinas da palavra de Deus, né? Então, fica aí o nosso desafio. Ministério Casados e Felizes. Vocês estão vendo o movimento meu e da Denise em preparar material, disponibilizar material online. Já temos ali um grupo grande que está aumentando, está seguindo o nosso trabalho no Instagram. Para a gente não está sendo fácil não, viu, gente? Tem dia que rola meia-noite, a gente está lá gravando para poder dar certo, né? Mas nós vamos ter o nosso curso Bem Casado. Esse curso, a ideia é um encontro mensal, e começa dia 9 de março. Todos os casais podem participar, mas de preferência, faça a inscrição ou com a Tati, ou com a Ediane, o Danilo, ou o Zóio, que aqui está, tá bom? E para a gente ter uma ideia de quem vai participar, né? Então, tendo essa ideia, eu digo, tem gente que não gosta de participar desses eventos, mas eu faço um desafio. Vai lá no Instagram, observa o que a gente está falando, porque muita coisa a gente está compartilhando ali. Mas é claro que o curso Bem Casado vai ter um outro conteúdo, e aí você pode vir num primeiro encontro. Não gostou, você nunca mais aparece. Se gostou, você fica nele, tá? Então, é essa a ideia. E eu tenho certeza que vai ser bênção esse encontro que nós vamos ter, dos bem casados, e com certeza vai ser um momento maravilhoso. Gente, essa semana nós tivemos a notícia do falecimento de uma criança de 8 anos, vítima de um acidente, ele e a mãe. Vocês tiveram essa notícia. Anthony, o nome do menino, né? O que
não contaram, que nós não publicamos, é que essa criança, mesmo já tendo, não tinha jeito, mas a família resolveu manter a criança nos aparelhos e hoje não teve jeito, teve morte cerebral e foi um sofrimento total para essa família. Então, orem por essa mãe, por esse pai, pelos avós, tios, todo mundo sofrendo, porque foram dias muito tristes. Do ponto de vista médico, a criança já estava morta, mas os aparelhos mantinham os batimentos cardíacos, funcionamento de alguns órgãos. Mas hoje, realmente, o sofrimento acabou, né? Mas orem por essa família, momento muito triste. Outra notícia é que nós temos nossa irmã, Dona Naí. Ontem eu estive com ela, fiquei sabendo através do Enoque que ela estava com muitas dores nas pernas e estava no hospital. Ela foi para Ouro Fino, voltou para cá para ser transferida para Pouso Alegre. Não tinha vaga em Pouso Alegre. A suspeita era de trombose, mas não está fechado o diagnóstico, né? E então, ontem ela estava com muita dor. Eu estive lá orando com ela estava com o filho, mas continue orando pela Dona Naí. E uma outra também irmã que sofreu um acidente doméstico foi a nossa irmã Arlete. Como vocês sabem, nossa irmã Arlete, ela mora só. Vai fazer 75 anos, tem problemas de locomoção no joelho, na perna, tem problema cardíaco. E ela estava lavando roupa lá e tropeçou no chinelo. E caiu, machucou aqui, machucou o braço, as pernas. E aí, o cachorro que avisou os vizinhos, latindo e tal, e os vizinhos foram ver, pularam o muro para socorrê-la, e ela autorizou eles pularem a janela para pregar a bolsa para levar para o hospital. Não quebrou nada, mas ela está realmente bem cheia de escoriações. Então orem pela nossa irmã, tá? Com certeza Deus vai cuidar, né? Vamos orar? Pai, nós cremos que há coisas que não entendemos e há coisas que só o Senhor mesmo, na sua infinita misericórdia e bondade, pode entender. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos clamar por essa família que hoje perdeu esta criança, que passou uma semana no desespero, na angústia, na expectativa. Em nome de Jesus, conforta mãe, pai, avós, tios, primos, todos precisam desse conforto e consolo do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, também nós submetemos a Ti a nossa irmã Naí, que o Senhor abençoe, providencie o tratamento necessário, em nome de Jesus. Oramos também pela Dona Arlete, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor recupere, que o Senhor entre com providência na sua vida e cuidado do Senhor. Também, Senhor, oro pela nossa irmã Valdete, que está na expectativa da cirurgia, que o Senhor abençoe e prepare todas as coisas, tranquilize o coração, em nome de Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos estas pessoas, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu mover, e agora abençoe todos que aqui estão, e aqueles que estão conectados conosco através da live, em nome de Jesus nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Vamos colocar em pé para nós continuarmos louvando o nosso Senhor. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça de Deus, ela é completa sobre as nossas vidas. E a justiça nos traz um grande ensinamento, que é a questão de nós sermos prudentes com as coisas que nós fazemos e falamos. E quando a palavra do Senhor,
ela entre no nosso coração e ela nos dá o direcionamento daquilo que nós temos que fazer, da maneira com que nós temos que viver e a maneira em que nós nos colocamos na presença de Deus, ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção. E quando nós estamos vivendo na justiça de Deus, Deus ouve as nossas orações. Quando o povo vive nos caminhos do Senhor, eles têm o direcionamento do Espírito Santo e Deus ouve as nossas orações. O próximo cântico que nós estaremos cantando, ele diz que bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam e cujo coração está no nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Firmado em tua casa.
Amém. Próximo louvor que nós estaremos cantando, ele fala: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. A graça que nós temos de estarmos reunidos é porque um preço foi pago pelos nossos pecados. Não que nós merecêssemos, mas foi pela graça de Deus. E o final, né, no meio desse cântico, diz que digno é o Senhor e sobre todo o trono está. O Senhor está assentado acima de todos os tronos deste reino, deste mundo. Ele está no trono que o Pai o colocou. Vamos louvar o Senhor. Pelo preço que pagou.
próximo cântico nós estaremos louvando ao Senhor. Ele diz que nós não somos nada diante do poder de Deus. E sendo nada diante do poder, nós somos totalmente dependentes. E a dependência nossa do Senhor tem que ser constante. Não somente quando a situação aperta, a dificuldade chega, a doença bate a porta, mas a nossa dependência de Deus tem que ser todos os instantes, todos os momentos de nossa vida. Se estamos em dificuldades, temos que ser dependentes. Se estamos bem, temos que ser dependentes. Se estamos, porventura, ainda em pecado, temos que ser dependentes do Senhor. Mas com isso, nós temos o privilégio de o autor da vida como aquele que estará realizando as ações em nossas vidas. Enquanto nós cantamos este cântico, você que está preparado, você que veio preparado para as contribuições, dízimos, ofertas missionárias, que vocês possam estar usando este cântico, esse tempo, para nós estarmos ofertando ao Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que supre em todas as nossas necessidades. Vamos louvar o Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram entregues aqui, pelos irmãos que puderam, Senhor Jesus, estarem ofertando e contribuindo com a Tua casa, Pai. Da mesma forma, Senhor, nós louvamos e pedimos as Suas bênçãos, ó Pai, também para todos os irmãos, tanto aqueles que ofertaram, quanto aqueles que não puderam ofertar hoje, mas que o Senhor possa estar derramando Suas bênçãos sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa estar nos dando o discernimento de estar usando, Senhor Jesus, essas ofertas para o custeio da Tua obra, Pai, para a manutenção da Tua casa, para o benefício com as pessoas que estão necessitadas, Senhor.
É o que nós te clamamos também pela vida do pastor que estará trazendo a tua palavra nesta noite. Que nós possamos ser terras férteis, ó Pai, preparados, Senhor, para receber a boa semente da tua palavra em nossos corações. É o que nós te clamamos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Deus sempre tem uma palavra especial ao nosso coração. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. E você também tem certeza disso? Amém? Graças a Deus. Estou feliz por ver a Andressa de volta, operada, se recuperando, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor, né? Só vitória em nome de Jesus, né? A gente fica feliz com isso, né? Porque todos nós acompanhamos o Senhor em oração e vemos realmente que Deus tem usado, tem trabalhado na sua vida, né? Queridos, a semana passada nós iniciamos uma série nova e eu tenho chamado essa série de Conversando com João sobre Milagres, tá? Quem não estava aqui, mas eu vi muita gente online domingo passado, eu vi muita gente online. E depois que eu fechei o Facebook e eu fui passar para o YouTube, eu vi que nós tínhamos cerca de 190 e poucas pessoas que assistiram. E aí eu coloquei no YouTube, tivemos mais 45 pessoas que assistiram pelo YouTube. E então, praticamente todo mundo ouviu a mensagem da semana passada, pelo menos o pessoal que está muito ligado à igreja. E a série foi Conversando com João sobre Milagres. E o primeiro tema foi os privilégios de convidar a Jesus. Foi em João 2, de 1 a 11, e trabalhamos o tema com base no texto das bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de João. Eu quero falar um pouquinho sobre os 4 evangelhos, fazer um resumo que é um flashback do que foi falado na semana passada. Mateus, Marcos, Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos. Mas cada um tem uma ênfase. Mateus escreveu principalmente para um público judaico, apresentando Jesus de Nazaré como o tão esperado Messias. Então ele fala muitos textos do Antigo Testamento, ele vai ter essa ótica, essa ênfase, ele quer que as pessoas, os que são judeus, entendam que Jesus é o Messias. Marcos, por sua vez, o seu público-alvo é o gentio, é as pessoas de fora, especialmente o povo romano. E por isso Marcos ele vai mostrar o Jesus sempre em movimento. Jesus não para, ele o tempo inteiro, porque ele está se utilizando das estradas romanas e a ideia é justamente falar para essa galera. Como um grego instruído, Lucas já é médico, ele escreveu usando a linguagem grega mais sofisticada. Então ele é um historiador, ele foi pesquisar a fundo, porque ele não conviveu diretamente com Jesus. Então ele vai pesquisar e ele vai oferecer para o povo grego uma ideia bem peculiar de Jesus. Já o Evangelho de João, que é o que nós estamos conversando, é com esse evangelista João que nós estamos conversando. Ele convive com Jesus, mas ele escreve o seu Evangelho já muito tempo depois. Ele já está bem maduro, bem idoso quando ele escreve o seu Evangelho. E João já tem uma ênfase diferente. Ele quer falar sobre a divindade de Jesus, que Jesus é Deus, mas ele vê o seu público-alvo é todos aqueles que são cristãos, que estão
espalhado pelo Império Romano, na Ásia Menor. Então ele vai usar muito a filosofia grega. Ele vai dizer, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, né? Então ele não tem dúvida de provar que Jesus é Deus. Agora, João, ele não conta muitos milagres de Jesus, ele chama esses milagres de sinais. Se você pegar lá no versículo 29 e 31 do capítulo 20, ele disse, olha, Jesus fez muitos outros sinais, mas eu coloquei esses aqui para que compreendam e que creiam nele. A ênfase de João não era só cristãos que já eram convertidos, era edificar esses cristãos, mas também alcançar muitas pessoas que não conheciam Jesus. Então ele escreve apenas 7 milagres, 7 que ele chama de sinais. Ele disse, Jesus fez muitos outros. Lá nas epístolas ele chega a dizer, olha, ele fez muita coisa que não adianta nem colocar em livros, de tantos sinais e milagres que ele fez. Mas estes eu coloquei para que você compreenda que ele é Deus, para que você se converta, para que você passe a segui-lo, você se torne o seu discípulo. Então esse é o objetivo de João. E eu resolvi este mês conversar com João. Joãozinho é esse evangelista que me conta muitas coisas, muitos discursos de Jesus. Ele se preocupa mais com discursos de Jesus e anotar literalmente os discursos que foram feitos, a conversa com Nicodemos, a conversa com a mulher samaritana, e muitas outras conversas que ele vai com o jovem rico, e outras conversas que ele vai, que são chamadas de discursos de Jesus pessoais. Mas eu falei do milagre da semana passada, do milagre das bodas de Caná, e eu disse o privilégio de convidar Jesus para a sua família, para a sua vida. E nós falamos nesse primeiro milagre. Agora eu quero convidar você a ir lá para o capítulo 4, versículo 46 a 54. Eu fiz uma grande introdução para recapitular para você a diferença e a ênfase de cada evangelho. E por que eu resolvi conversar com João e conversar com vocês sobre a conversa que tive com Joãozinho. Tá? Então você vai compreender que essa conversa com João é bem especial. E eu quero conversar sobre os 7 milagres que João narra, os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. Se eu quero outros sinais e outros milagres, eu vou nos outros evangelhos sinóticos, mas no caso de João, eu só vou ver esses 7 sinais de Jesus. E eu quero que cada um deles nos edifique, que cada um deles fale ao nosso coração, e por isso eu desci profundamente e conversar com João e entender porquê desses milagres e porquê desses sinais que ele escolhe narrar no seu evangelho. Bom, vamos no capítulo 4, versículo 46 a 54. Depois daqueles dias, ele partiu para a Galileia. Ou melhor, depois de 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe as boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo à Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou
a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos orar mais uma vez? Pai, cremos que Teu Espírito Santo é que há de conduzir esta palavra. E nessa hora nos submetemos a Ti, que o Senhor nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Este foi o segundo sinal miraculoso. E é interessante que acontece no mesmo lugar aonde aconteceu o primeiro sinal de Jesus, de acordo com o Evangelho de João. Embora a narrativa não está em sequência cronológica, porque possivelmente João ele encaixa os sinais que Jesus fez de acordo com a sua narrativa e não de acordo com a cronologia, mesmo porque há milagres narrados que foram acontecer lá em Jerusalém, quando ele surrou os cambistas, expulsou os cambistas. Por exemplo, aquele vai aparecer lá no capítulo 5, sobre aquele homem que estava no tanque de Betesda. Foi uma ocorrência anterior a esta, que todo mundo viu e soube desse milagre, desse sinal. Mas pouco é importante essa questão cronológica que aconteceu semana passada, ou semana que vem, ou um mês, ou dois, tal, não importa. O que importa aqui é a narrativa dos sinais, que são fidedignas, que são colocados nesse texto. O primeiro sinal, que foi quando Jesus transformou a água em vinho lá em Caná, nas bodas de Caná, lembro da semana passada, texto bem conhecido. Esse primeiro sinal teve como objetivo os seus discípulos, para que eles crescem. Observem bem, Jesus nem alardeou nada, só os servos sabiam, só os discípulos sabiam. Então, na verdade, o objetivo desse primeiro sinal foi que os discípulos crescem. Agora, o segundo sinal, ele convence um oficial do Império Romano e da sua casa. Mas observem bem que entre um sinal e outro, existe uma passagem de Jesus entre os samaritanos no poço de Sicar. Ele pede água, ele tem um diálogo com uma mulher lá naquele poço, lembra? Se você observar, é no capítulo 4. Jesus fica ali um tempo, ele evangeliza aquela mulher, ela é confrontada na sua vida, ela é transformada, ela vai contar para os seus conterrâneos, para os seus vizinhos, os seus amigos, os seus conhecidos, e eles vêm e eles ouvem Jesus, e ele então se converte. A cidade inteira é impactada pelo amor e pela graça do Senhor. E você observa, nós cantamos aqui no começo, né, em espírito e em verdade, né? Aliás, é uma das formas que Jesus diz, olha, ele responde para essa mulher quando ela questiona a questão do lugar de adoração, ele disse, olha, nem aqui nem lá. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esse é o discurso que João coloca, e ali em Samaria, precisamente em Sicar, todos se convertem. Só que ele fica 2 dias lá. E observem bem, o texto diz que depois de 2 dias ele sai para Galiléia. Ele não vai para Nazaré, porque é a terra dele, porque ele pensa assim, olha, era mais fácil ele ir para Nazaré, que era a cidade dele, mas ele disse, o profeta não tem honra na sua própria terra. E realmente, ninguém cria nele, porque quando ele falava, ele ia pregar, ou ele ia fazer alguma coisa, ele dizia, mas esse aqui é o filho de José, ele é o filho do carpinteiro. Não vive aqui os seus irmãos, é nosso meio. Então as pessoas, elas questionavam sua autoridade dentro da sua cidade, que era uma vila. Nazaré era uma vila com 500 pessoas. Agora já Cafarnaum é uma cidade grande, que fica a 32 quilômetros, uma cidade grande naquela região do mar de Genezaré, o mar da Galiléia, e é uma cidade tão grande, de 1.000 habitantes. É uma metrópole. Quando você fala em Cafarnaum, você pensa assim, é uma vila.
Aliás, literalmente dizem que é a vila de Naum, do profeta Naum. Não sabemos isso ao certo, mas a maioria dos comentaristas admite isso. Mas entre a Galileia, onde Jesus estava, para onde ele foi, e Cafarnaum, onde estava o garoto do texto, 32 quilômetros de distância. Numa época que não tinha carro, não tinha avião, ultraleve, nem metrô. Gente, não tinha metrô. Não tinha uma moto, uma mobilete, nem uma bicicleta. Tinha camelo. A uma velocidade máxima de 3 km por hora. Estou brincando. Eles são mais rápidos que isso. Não sei exatamente a velocidade que eles atingem, mas era o tipo de viagem que eles usavam muito, eram os camelos. Esses dois sinais acontecem em Caná da Galileia. As pessoas recebem Jesus com alegria ali, porque elas estavam na festa da Páscoa, e elas viram lá em Jerusalém muitos milagres, muitos sinais. E na narrativa, agora eu vou para outro texto, que é o texto de Mateus, tem pelo menos 15 grandes milagres que acontecem em Jerusalém durante essa permanência de Jesus lá na festa da Páscoa. Então todas aquelas pessoas viram todo o extraordinário de Deus através de Jesus. O texto apresenta os seguintes personagens envolvidos: Jesus, o pai ansioso, o filho moribundo, as testemunhas, a família e os servos do oficial. Jesus, então, ele faz esse milagre, ele atinge a toda essa galera. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre quem é este oficial. Alguns teólogos até o ligam, de acordo com o texto de Lucas 8, 3, que diz assim, fala de um tal homem chamado Cusa, cuja esposa era Joana. E diz o texto lá, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana, e muitas outras mulheres o serviam com seus bens. As mulheres que cuidavam dos afazeres domésticos, que acompanhavam Jesus, e que os textos quase não narram quem eram essas pessoas, e as suas origens, e a razão de ser porque elas seguiam Jesus e ajudavam com seus bens. Alguns comentaristas dizem que esse sujeito chamava Cusa, esse homem oficial. Bom, agora imagine bem, vamos tentar entender o texto. A região ficava do lado do mar da Galileia, portanto, ocupava os confins territoriais de Naftali e Zebulon, Mateus 4, 13. Na cidade havia, e aí vamos pensar em Cafarnaum, havia uma coletoria de impostos. Mateus era de lá, ele era um coletor de impostos, era uma alfândega que havia em Cafarnaum. Toda a região era cobrada por aqueles publicanos, aqueles cobradores de impostos. O caso de Mateus era um deles, que depois deixa a coletoria e vai seguir a Jesus. Havia também uma sinagoga construída por um centurião, citado em Mateus capítulo 8. Ele construiu uma sinagoga nessa cidade, era um judeu, mas era um centurião romano, ele trabalhava para o Império Romano. E havia uma centúria ou centurião, era um agrupamento de soldados que ficava em Cafarnaum. Para vocês terem uma ideia, um centurião liderava cerca de 100 soldados. Agora, observem, uma vila que tem 1000 pessoas, e só que tem uma coletoria, tá? A ONU hoje, nos dias de hoje, que uma cidade de 1000 pessoas, diz que
a cada 250 pessoas, um soldado é o suficiente para guardar uma cidade como essa. Então deveria ter 4 no máximo lá, de acordo com a ONU nos dias de hoje. Tinha 100. Por que tinha 100? Porque ali era um centro econômico. Toda a arrecadação de impostos que era feita em toda a Judéia e Samaria eram canalizados para Cafarnaum. Então tinha que ser muito bem guardado. Porque de lá destacava um grupo de soldados que levavam o tesouro para o Império Romano, para o imperador. Agora, observem bem, eu me preocupei com quem é este homem que estava ali, desesperado com seu filho enfermo, o filho em Cafarnaum, ele na Galileia, descobre que Jesus está ali, e aí, em Caná, e aí ele vai procurar Jesus, e ele está distante do filho, mas o desespero dele é grande. As notícias estavam correndo dos milagres que Jesus fazia, dos sinais, e esse homem, eu encontrei uma palavra grega para dizer quem ele era. E a palavra grega é ali, basílicos, no grego, que quer dizer, significar que ele era um pequeno rei. Ou seja, ele era um líder político muito importante, que morava em Cafarnaum, e ele representava o Império Romano. Provavelmente, ele que conduzia o transporte guardado por soldados do tesouro para o rei, para o imperador romano. Então era um homem de elite, era um homem importante do ponto de vista político e econômico. Agora, vamos ver do outro lado, numa cidadezinha de 2.000 pessoas, chamada Caná, uma grande metrópole, porque ela é uma metrópole perto de Nazaré, que tinha 500 pessoas, e aí ele fica sabendo que esse homem tinha causado uma grande revolução espiritual, e ele não pensa 2 vezes. Ele tinha saído de casa, deixando o filho à beira da morte. Ele nem sabia se seu filho ainda estava vivo. Ele sabia que o fim do filho estava próximo. Não cita aqui a doença exata que esse garoto estava, mas ele sabia que Jesus tinha o poder para tocar nesse menino e restituir a sua família. Ele já tinha ouvido falar muitas coisas sobre isso. Informações do doutor William Barclay, um comentarista sobre o Evangelho de João. Jesus não tinha status nenhum, era um mero carpinteiro, filho de carpinteiro, morador de uma vila chamada Nazaré. Mas estavam dizendo que esse Jesus é Deus, que esse Jesus é a visita de Deus ao povo. Estavam dizendo que esse Jesus era o Messias prometido. E os sinais que ele fazia realmente provavam aquilo que diziam a respeito dele. E seus sermões eram sermões revolucionados do ponto de vista cultural e do ponto de vista espiritual. Mateus narra muitos milagres de Jesus em Cafarnaum. Mas João narra de uma maneira diferente o milagre de Jesus em Cafarnaum. Jesus está em Caná. E este homem se aproxima desesperado na sua situação e na sua condição de miséria de ver um filho à beira da morte. E eu imagino que o coração desse homem, durante 32 quilômetros, não sei exatamente o que ele estava fazendo ali na Galileia, ali em Caná, talvez um compromisso oficial, mas eu imagino 32 quilômetros, pensando na situação do filho em casa. Nós que temos filhos e netos, alguns, sempre nos preocupamos com as pessoas, sempre nos preocupamos com a família.
Eu quero fazer algumas considerações sobre essa história. Eu dei muita informação para vocês, agora prestem muita atenção no que eu vou dizer. Em primeiro lugar, este homem foi buscar a cura e não a salvação. Jesus está interessado na salvação, não somente na cura. Eu estava lendo nessa versão da Bíblia, a versão mais tradicional. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crerias. Você vai encontrar João sempre narrando isto. E sempre dizendo isso. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, ele se retira porque eles queriam fazer dele rei. Ele disse: vocês me seguem porque eu dou pão para vocês. Sabe, os milagres nunca produziram na pessoa a vontade de seguir a Jesus. Mas quem segue a Jesus, experimenta milagres na sua vida. Aleluia. Ele estava ansioso pela cura física do seu filho. Ele morava distante. Seu coração apertado, e ele se aproxima de Jesus e tenta levar Jesus 32 quilômetros para que Jesus tocasse no seu filho. Jesus já tinha feito muitas coisas lá em Cafarnaum. Mas o inusitado acontece na presença de Jesus. Quando eu diminuo o tom de voz, gente, está dando para entender? Porque o som agora me acompanha, né? A Denise sempre fala para mim assim: olha, quando você baixa o tom, o povo não entende. Mas com o som novo dá para entender sim, né? Está dando para entender aí atrás, né, gente? Está chegando o som tranquilo, né? Bom, mas vamos lá pensar. Ele foi buscar a cura e não a salvação. O convite era: vai na minha casa para curar meu filho. Marcos tem uma narrativa muito interessante de um homem que também vai buscar Jesus para curar sua filha, Jairo. Lembra da história de Jairo? Era o principal da sinagoga, e quando Jairo fala com Jesus, disse: vem, Senhor, depressa, minha filha está à beira da morte. E aí vem uma história no meio de uma mulher que toca em Jesus e é curada, e a coisa demora e tal, e aí o pessoal chega da casa dele: ó, esquece, ela está morta. Jesus só diz para aquele homem, nessa narrativa: não temas, crê somente. Ele saiu correndo? Não. Ele disse: calma aí, eu vou com você. E diz o texto que Jesus foi com ele. Isso é lá em Marcos. Mas lembra que eu falei que Marcos, Jesus está sempre em movimento? João não está preocupado com as andanças de Jesus, ele está preocupado com os discursos de Jesus, com as conversas de Jesus, ele está preocupado com certos objetivos dos milagres de Jesus. Lá em Marcos, Jesus vai na casa daquela menina e ela é ressuscitada. Aqui, Jesus nem se preocupa em viajar 32 quilômetros. Simplesmente, ele diz para aquele homem: vai, teu filho vive. Teu filho vive. E diz o texto que aquele homem, e olha, observe bem, eu vou voltar aqui na minha linguagem tradicional, para que você
Acompanhe aí comigo. Eu sempre deixo a Bíblia à disposição. Teu filho vive, versículo 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Que motivo que ele tinha para crer em Jesus, se ele não tivesse antes a fé que produziu o milagre? Ele não tinha, se ele não tivesse fé, ele não tinha procurado Jesus. Mas quando Jesus disse: teu filho vive, ele sai imediatamente. Os evangelhos estão cheios de narrativas espetaculares, e uma delas também me chama a atenção, nos evangelhos de Mateus, Marcos, e conta a história de uma mulher sírio-fenícia. Ele vai para Tiro e Sidom, cidades da Síria, e uma mulher fala que sua filha está endemoniada e que Jesus deveria ir lá para curá-la, para libertá-la. E Jesus tem um argumento com aquela mulher. Ele não respondeu nenhuma palavra. E ela ficou atrás insistindo. Isso lá está em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28 e Marcos capítulo 7. Ela ficou atrás insistindo, a ponto dos discípulos disseram para Jesus: olha, espera, essa mulher, ela está enchendo a paciência, ela está perturbando, porque ela fica pedindo pela filhinha dela. E Jesus então volta para aquela mulher, e ele sabia o que ele ia fazer. Eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Parece que ele está sendo mal educado com aquela mulher. Mas não, ele sabia do limite da sua fé. Ele sabia do limite até onde ela poderia aguentar toda aquela expectativa para a sua filhinha. Então ela responde para Jesus. Quando Jesus diz, ela disse: contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela está dizendo com isso? Ela está dizendo o seguinte: eu quero das migalhas. Eu sei que o Senhor foi para a casa de Israel, mas vai cair migalha por aí, e é dessas migalhas que eu quero para minha filha. Jesus disse: essa é uma fé genuína. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ele não foi lá não. Olha, eu volto para Jairo. Para Jairo, ele foi na casa de Jairo e tocou na menina e pegou pela mão e entregou. Em Lucas 7 narra a história de um menino que estava morto, e ele foi, tocou a esquife, pegou o menino e levantou e devolveu a sua mãe. Para essa mulher que está com a filha endemoniada, insistindo, Jesus tem um argumento nada legal do ponto de vista hoje da nossa cultura, mas naquela época era assim. Havia um preconceito com o povo da Síria, que perseguiu muito Israel, e ela era daquela região, de origem grega, sírio-fenícia, e portanto, Jesus vai dizer: olha, eu não vou dar os pães dos filhos para os cachorrinhos. E ela vai argumentar de uma maneira inteligente, dizendo o seguinte: eu quero das migalhas, os cachorros comem das migalhas, então eu sou o cachorrinho que vai comer das migalhas. Mas aquela mulher, e Jesus sabia disso, do seu limite de fé, e sua filha foi liberta. Ele nem visitou, não tocou, nem nada, mas a sua filha foi curada. Todos os demônios abandonaram aquela menina, e ela foi restituída para sua mãe, sem Jesus apenas nem tocar, apenas sua autoridade. O poder de Jesus, e é a segunda conclusão que eu chego, está acima do tempo e do espaço. Se o menino estava à beira da morte, bastou Jesus dizer: vai, teu filho vive. E ele creu e voltou.
Então foram 2 segredos que eu já descobri aqui. Esse homem foi buscar a cura e não a salvação. O poder de Jesus está acima do tempo e do espaço. A fé que é exercitada, ela cresce e se espalha. Esse homem creu. E quando ele volta para casa, os seus 32 quilômetros, ele já está um dia de caminhada, mais de 24 horas, eu imagino o desespero, no seu camelo, na sua carruagem, já que era um oficial romano, talvez tivesse uma carruagem de alguma forma, conduzido mais os passos a passos lentos. Mas no caminho, os servos vêm avisar: olha, teu filho está vivo. Ou seja, seu filho está curado, está bem. E ele imediatamente, ele quer saber o horário, porque ele marcou a hora que ele conversou com Jesus e que Jesus disse, e ele creu. E disseram: foi uma hora, foi exatamente a hora que Jesus falou. Ou seja, foi Jesus que entrou na minha casa, sem ter vindo em Cafarnaum, a 32 quilômetros, porque o poder de Deus não está limitado a um espaço e a um tempo. Ele é o mesmo, sempre. A fé exercitada, ela vai crescendo. E ele, quando ele constata o milagre, ele conta para sua família o que ele conversou com Jesus e diz o texto que ele e a sua família se converteram. Aleluia. Então eu volto a João. Conversei com João. E o Joãozinho me disse o seguinte, que esse milagre foi para alcançar uma família distante. Agora pensa bem, um homem de elite sendo alcançado com a graça de Jesus. Um homem com uma certa cultura, um homem com status, recebe a graça de Jesus. Os judeus não gostavam de ninguém que trabalhasse para o Império Romano, e provavelmente eles eram de família de judeus. Mas ele era de confiança do Império Romano. Era um alto oficial ou um pequeno rei, um representante ali. Mas esse sinal de Jesus atingiu uma família inteira. E eu não sei se é Cusa e Joana, o casal, que alguns comentaristas avisam, e outros dizem que isso não é verdade. Pouco importa, para mim o que importa é uma família transformada pelo amor e pela graça de Deus. Aleluia. Agora eu quero conversar com você pessoalmente, depois de tudo isso que nós falamos. Talvez a gente busque muito milagre, mas Jesus não dá só o milagre. Jesus oferece aquilo que é especial, a sua graça, a sua salvação. Aleluia. Muitos na Bíblia foram buscar milagre e encontrar o amor de Deus. Em nossa vida não há e não falta obstáculos para a nossa fé. Mas Jesus está sempre à disposição. Eu lembro lá do profeta Isaías, antes desse texto, há 750 anos antes de Jesus, ele já dizia: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus nos abençoe e confirme sua palavra no nosso coração. Semana que vem nós conversamos com João de novo em mais um sinal e prodígio. Vai ter uma música para agora? Então vamos lá, e depois então nós vamos concluir com o nosso momento de intercessão.
Estás assentado acima de todos, tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em Louvado seja Deus. Bom podermos ouvir a palavra de Deus. Deus falou com você nessa noite. Amém? Tinha algum recado para gente? Deus falou muito. Para mim, falou muito quando eu estava preparando essa reflexão e conversando com o Joãozinho, né? Deus foi falando, Deus foi ministrando. Então, Ele sempre ministra na nossa vida. Vamos orar, vamos abençoar. Eu queria chamar o Johnny com a Andressa para vir aqui na frente. Pode ser? Eu quero agradecer a vida de vocês, a luta que vocês estão enfrentando, mas eu tenho certeza que Deus já tem operado a sua vitória e é bom vê-los, sempre confiante no Senhor. Foi passar uns dias lá com sua mãe, cuidando, né? Ó o rapaz aí, ó a fera aí, né? Vamos orar? Levante as mãos sobre eles e vamos abençoar. Pai, eu te agradeço. A caminhada não foi fácil, não tem sido fácil para esta família. Mas, Senhor, dia a dia, etapas são vencidas, lutas são vencidas e a vitória do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, da Andressa, do Johnny, do Anthony, e em nome de Jesus, da cicatrização adequada, a terapia adequada e os cuidados necessários que os médicos estão fazendo. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que tem sido feito até agora. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Também eu quero abençoar a Fátima com a sua família, a sua saúde. Eu quero abençoar a Dona Helena no seu tratamento. Eu quero abençoar o Chibuta, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Dá vitória a eles também, nas suas etapas, nas suas lutas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe e que cada dia a vitória no Senhor. Deus abençoe. Vamos, receba a bênção, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor e a sua bondade e misericórdia seja conosco. Que o Senhor nos dirija os passos, hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.